É isso aí, pessoal. Vamos falar aqui sobre o novo Galaxy S26 Ultra, o novo lançamento da Samsung top de linha que tá todo mundo falando. Tá nesse momento na fase de pré-venda, custando ali um pouco mais de R$ 10.000 na versão de 512 GB. Mas será que realmente é um aparelho que vale a pena? Será que esse aparelho teve tantas mudanças assim que justifiquem a troca de quem tem, por exemplo, um S24 Ultra, um S25 Ultra para o S26 Ultra? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai ver quais são os principais recursos desse aparelho e também quais foram as principais mudanças e novidades desse aparelho em relação às versões anteriores, para a gente ver se realmente é um aparelho que vale a pena o preço e a troca ou não. Bom, pessoal, eu estou aqui na página do S26 Ultra, diretamente no site da Samsung, e a gente vai pincelar rapidamente aqui os principais destaques que a própria Samsung coloca para esse aparelho, para ver o que de fato mudou. Então vamos lá. Bom, aqui eles já destacam primeiro, né, aqui o novo, entre aspas, conjunto de câmeras, que a gente vendo aqui não tem muita diferença, né, a não ser esse módulo de câmeras aqui que eles colocaram, né, o anterior ele era solto, né, as lentes das câmeras, e agora está dentro desse módulo aqui, né, como se fosse uma ilha de câmeras. Assim, uma mudança absurdamente mínima, né? Aqui também a gente teve um arredondamento um pouco maior no aparelho. A gente vê esse movimento vindo já desde o S25 Ultra, né? E que na minha opinião foi muito bom também. E nesse aparelho a gente vê que está mais acentuado, o aparelho está mais com as bordas mais arredondadas, ok? E também com esse novo módulo de câmera, que não apresentou muita mudança, mas ficou ok também, ficou bonito, não ficou ruim nem feio na minha opinião. Apesar disso, a grande diferença desse aparelho para os outros aparelhos da linha S é que os outros não vêm com essa câmera e esse sensor aqui atrás, somente, né? Vem só com esse conjunto de câmeras principais dentro do módulo, só. Então a diferença é muito mínima atualmente nessa versão aí do S26 Ultra, da linha S26 na verdade. A única coisa basicamente que diferencia aqui o Ultra são essas duas, essa câmera e essa lente aqui do lado, ok? O ponto nevral e principal desse aparelho é justamente isso, né? A tela de privacidade que a Samsung está fazendo questão de mostrar. Realmente é uma tecnologia inovadora, muito boa. Antigamente a gente só tinha isso, até então, né? A gente só tinha isso realmente em películas, né? Que você podia comprar de privacidade. Agora a Samsung foi a primeira no mundo a trazer esse recurso de forma nativa e, diga-se de passagem, na melhor tela que a gente já tem no mundo, na tela com maior resistência também. Então a gente pode falar que é um aparelho que, na minha opinião, tem literalmente a melhor e a mais resistente tela do mundo agora, também com essa privacidade nativa, né? Deixando a tela ainda mais completa, como se não bastasse ela já ter uma melhor qualidade de imagem e também, né, a resistência, que é uma das maiores do mundo. Outro ponto aqui também, né, que a Samsung até não deixa claro nessa página, mas ele veio agora com o Snapdragon 8 Elite geração 5, né, que é um dos processadores mais poderosos do mundo, né? Então tá um aparelho realmente bem atualizado, mas não teve muita mudança significativa em relação ao anterior. A gente vai ver já já aqui um print de teste de benchmark desse aparelho, quanto que ele está pontuando, você vai se surpreender. Aqui eles destacam também um pouco da câmera, né, que a câmera agora está com a abertura um pouco maior, então está conseguindo captar mais luz, e a gente vê aqui que o foco principal de melhoria dessa câmera é justamente em imagens noturnas, então ele está conseguindo fazer aqui imagens e vídeos aqui com a qualidade melhor, né, com mais claridade, uma imagem mais bonita, ok? Durante o dia você não percebe tanta diferença, né? Recursos de inteligência artificial, que a gente já sabe que tem. Ele também está aqui um pouco mais fino, 0,7 milímetros mais finos e 18 gramas mais leve do que a versão anterior. Fora isso, não teve muita diferença, né? Basicamente, a tela de privacidade mesmo, que agora você consegue colocar exclusivamente em um aplicativo ou notificação, como a gente está vendo. Ou seja, eu não quero colocar a tela de privacidade no aparelho todo, eu quero colocar apenas em notificações. Você pode colocar, por exemplo, para você receber com segurança um código de verificação desse, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui de novo para você ver. Tá vendo? Ele aplica somente na notificação. Você pode colocar também somente em um aplicativo que você quiser, tá? Então você acessou aquele aplicativo, tá com privacidade. Saiu dele, não tá mais. Ou você pode aplicar na tela inteira, como é o caso que a gente tá vendo aqui, ó. Aplicou ali na tela inteira, virou o celular, tá aplicado. Ou dentro de um aplicativo de mensagem, um WhatsApp, ó. Eu quero só no aplicativo de WhatsApp, por exemplo. Então, esse recurso realmente, pessoal, é muito bom, é muito inovador, tá? Agora, vamos ver se realmente essas pequenas mudanças que a gente vai listar aqui já já, pontuar as três aqui, em relação à versão anterior, será que vale realmente a pena você pagar ali 13 pau ali o valor de pré-venda de lançamento desse aparelho, ou 10 mil e uns quebrados, como tá agora? Será que vale a pena, né? Fora isso, a gente tem basicamente a mesma coisa com pouquíssimas mudanças, ó. Uma câmera de vapor um pouco maior,
vai deixar o aparelho ali um pouco mais resfriado, vai entregar um pouco mais de performance, mas a versão anterior já tinha performance de sobra. Outro ponto também importante é que agora ele está com carregamento mais rápido, né? Então ele tem aqui um carregamento agora de até 60 watts, né? Ou seja, está carregando mais rápido, né? E tem aqui, ó, até 75% de carga em apenas 30 minutos ali de carregamento, né? O que é uma vantagem aí para o aparelho, beleza? Outro ponto também que deve chegar aqui no Brasil são as opções com 16 GB de RAM e 1 terabyte de armazenamento. Isso aqui para quem produz conteúdo para redes sociais, para quem trabalha muito com o celular e precisa de grande armazenamento, essa versão aqui vai ser top. Muito GB de RAM, muito armazenamento. É um aparelho realmente feito para durar muito, tá? Então eu acho que é um bom aprimoramento também. Outro ponto importante aqui é a nova super estabilização de imagem. Como a gente consegue ver, ó, ele consegue estabilizar muito a imagem, mesmo você correndo e com o celular um pouco invertido, né? Sem estar no ângulo perfeito. Ele consegue entender isso e fazer o ajuste da imagem, o que torna o aparelho, né, com a câmera ainda mais inteligente, olha. Então mesmo você com um ângulo ali de mais ou menos uns 45 graus ali, um pouco torto, né? Ele consegue fazer o ajuste da imagem. Você vê que o cara correndo, ele tá com a mão mais inclinada, né? No ângulo ali de, sei lá, 30, 40 graus por ali, talvez um pouco mais, você me corrija aí se eu estiver errado, mas você vê que na imagem, ó, ele consegue corrigir e sai quase perfeito, ó. Sai quase como se ele estivesse no ângulo perfeito gravando. Então, assim, para quem faz muito uso de câmera, essa melhoria pode ser útil, tá? Com certeza, isso aqui às vezes pode ser um detalhe que salva o trabalho de muita gente, ok? Então, eu acho que é uma vantagem. E, cara, eu vou te falar, com isso aqui, coloca a Apple para correr muito atrás, tá? Porque a Samsung já consegue bater a Apple em nitidez. Isso aqui a gente já vê em vários testes. Com certeza você já viu aí o pessoal publicando também esses testes de comparativo de câmera frontal. Você vê que a Samsung ela consegue ter uma nitidez superior, embora às vezes o filtro aplicado lá pela Apple deixe a imagem mais bonita, mas em relação à nitidez, quase sempre a Samsung consegue vantagem. E agora, com essa super estabilização também, para quem produz conteúdo, cara, fica muito vantajoso, tá? Porque ele dá uma demonstração, né, de como fica a foto com a câmera principal, sem muita diferença em relação às versões anteriores, vamos combinar. Então, basicamente, as três principais diferenças que a gente tem nesse aparelho é justamente isso. Ele agora vai vir com a versão 16 GB e 1 TB também. Tela de privacidade, onde você pode aplicar em toda a tela, somente num aplicativo ou em notificações. Um carregamento mais rápido de até 60 watts agora. E uma super estabilização na imagem, além de uma abertura um pouco maior na câmera principal, que permite captar mais luz e tirar melhores fotos e fazer melhores vídeos também durante a noite. Então, assim, a gente teve melhorias pontuais no aparelho. Além disso, no design também, a gente teve, como falou aqui, né, o aparelho ficou um pouco mais arredondado, agora com um módulo de câmeras ali atrás do conjunto de câmeras, e também ele tá um pouquinho mais fino e um pouco mais leve, ou seja, foram mudanças pontuais, não teve nada de tão avassalador, de tão concreto, de tão inovador. A gente teve melhorias pontuais na câmera, no carregamento, embora a bateria ainda continue a mesma de 5.000 mAh, eu acho que já merecia, precisava todo mundo falar isso. Não sei por que a Samsung ainda não ouviu isso, né, dos próprios fãs. Cara, coloca lá uma bateria de pelo menos 5.500 mAh, aumenta 10% pelo menos, já vai melhorar muito, já vai satisfazer a base de fãs e não acaba tornando os incentivos, na minha opinião, poucos para a pessoa, por exemplo, que já tem o S25 Ultra, trocar para o S26 Ultra, porque basicamente o cara vai ter 15 watts a mais de velocidade de carregamento, o cara vai ter uma câmera um pouco mais estável e o cara vai ter uma tela de privacidade, que apesar de ser um incentivo inovador, isso aí você consegue fazer com uma película de privacidade que custa uns 30 a 40 reais. É bem mais barato, certo? Então acaba, na minha opinião, não sendo incentivo suficiente para quem já tem um topo de linha da própria Samsung ou de outra marca fazer a troca, porque a diferença de valor é muito alta. Mesmo você fazendo lá aquela troca incentivada da Samsung, né? A troca Smart, que geralmente paga bem menos. Então assim acaba ficando, na minha opinião, um incentivo muito, poucos incentivos, um incentivo muito fraco para quem já tem um S24 Ultra, um S25 Ultra, um iPhone 16, por exemplo, 15, trocar, porque na minha opinião é uma diferença muito pequena. Mas qual é a tua opinião? Me diz aqui nos comentários para eu saber. Bom, pessoal, espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Se você gostou, me diz aqui nos comentários para eu saber. Eu deixei o link desse aparelho aqui na descrição para você e também de outros que eu acho que sejam uma melhor opção nesse momento, nessa mesma categoria. O link tá todo aqui na descrição. Se você quiser saber mais e ver o artigo completo do Galaxy S26 Ultra no nosso site, com todos os detalhamentos, com toda a ficha técnica, o link do artigo tá aqui na descrição, ou você pode acessar também o zonesider.com, é bem fácil, eu tenho certeza que você vai gostar demais do conteúdo do nosso site. Lá você também consegue tocar no sininho das notificações para você ser notificado toda vez que a gente publicar um conteúdo novo, um artigo novo, completo e atualizado para você, inclusive ofertas. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve agora, deixa o teu like nesse vídeo, fica ligado nos vídeos que vão aparecer aqui agora e até o nosso próximo vídeo aí, se Deus quiser.